Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Preparados para a nossa aula de hoje? Então, bora lá! Na nossa aula de matemática de hoje, eu trouxe para vocês sobre figuras geométricas, um assunto muito gostoso de trabalhar e principalmente porque ao nosso redor nós estamos cercados de figuras geométricas. Vamos iniciar aqui pelos poliedros. Isto mesmo, vamos separar também esta palavra em duas. Poli significa muitos e edro significa faces. Então, se a gente agrupar, nós vamos ter muitas faces, o significado de poliedro. Eu trouxe aqui que poliedro é o sólido delimitado por polígonos planos, composto por 4 ou mais faces. Exemplos, nós temos os prismas e as pirâmides. Aqui nós temos, então, como exemplo, os prismas, o cubo e nós temos também o paralelepípedo. Eu pego aqui para vocês um cubo para nós podermos analisar. Este cubo, como vocês já conhecem, né? Nós utilizamos muito aí com aquele dadinho e você pode perceber quais são as características do cubo. Ele possui, então, 6 faces planas no formato de uma figura quadrada. Ele tem também estas pontinhas, né? Popularmente chamada de quina, o encontro das arestas, que é o vértice. Este encontro, esta aresta que forma, que é o encontro das duas faces, é a aresta. Aqui, então, nós temos um cubo que tem 6 faces. Tem aqui um total de 8 vértices e tem um total de 12 arestas. Junto com esse prisma, que é o cubo, nós temos também o paralelepípedo. Quantas caixinhas nós não temos em casa que se assemelham ao paralelepípedo? E o paralelepípedo, juntamente com o cubo, possuem características comuns. Ele tem também 6 faces, tem 8 vértices e tem um total de 12 arestas. Então, vimos aí um pouquinho sobre estes dois prismas, o cubo e o paralelepípedo. Mais prismas eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui estes modelos de prismas que os nomes vão ser relacionados com a base que eles possuírem. Isso mesmo, se você tem aqui um prisma, onde ele tem a base em formato de pentágono, porque este tem 1, 2, 3, 4, 5 arestas, aqui é um pentágono, este prisma é chamado de prisma de base pentagonal. Ele é formado, então, por 2 bases em formato de pentágono e ele tem ainda 5 faces em formato de retângulo. Também podemos observar e destacar aqui o número, então, de vértices, de arestas e de faces deste prisma. Assim como o prisma pentagonal, trouxe também para vocês um prisma hexagonal. Exatamente, um prisma onde a base é um hexágono, as 2 bases. Ele tem, então, 2 bases em formato de hexágono e tem ainda 6 outras faces com formato retangular. Vamos, então, verificar se nós temos mais alguns poliedros. Nós temos sim, nós temos as pirâmides. As pirâmides também recebem nomes diferentes. E como que é dado esse nome? Da mesma forma como a gente fez com os prismas, a gente observa a base da pirâmide. Vamos aqui então observar algumas pirâmides que eu trouxe para vocês. Tenho aqui esta pirâmide, onde a base dela é um triângulo. Então, esta pirâmide é uma pirâmide triangular ou de base triangular, certo?
As pirâmides também possuem vértices, arestas e faces, ok? Vamos observar esta outra pirâmide que eu trouxe aqui. Trouxe mais alguns modelos para vocês. Esta pirâmide, a base dela é um quadrado. Então, ela é uma pirâmide de base quadrangular. Ela tem também um vértice, aliás, os vértices são 5, as arestas e tem faces. Nós podemos contar, né, quantas arestas tem, quantos vértices e quantas faces. Vamos aqui para mais um modelo de pirâmide. Trouxe uma pirâmide de base pentagonal, com as mesmas características, certo? Ela tem arestas, vértices e faces. E por último, eu trouxe uma pirâmide, observem qual que é a base dela. É um hexágono, então ela é a pirâmide de base hexagonal, contendo também vértices, arestas e as faces, ok? Muito bem. A gente pode fazer uma comparação em relação a pirâmides e aos prismas. Uma diferença muito básica é: as pirâmides possuem apenas uma base, enquanto os prismas possuem 2 bases, ok? Vamos aqui dar continuidade. Você sabia, então, que nós temos alguns poliedros que têm características bem específicas? Eles são chamados de poliedros de Platão. Isso mesmo. Vejam aqui estes poliedros. E vamos verificar também por que eles são considerados poliedros de Platão. Aqui o tetraedro. Todas as suas faces possuem o mesmo número de arestas. Quando você observa para a face triangular, ele tem então 3 arestas, assim como todas as faces desse poliedro. Todos os seus vértices são ponto de encontro do mesmo número de arestas. Nós temos um vértice aqui, e aqui você tem uma aresta, 2, 3 arestas se encontraram aqui. E você pode observar isso com todos os vértices. Se nós formos analisar outro vértice desse poliedro, nós temos também o encontro de 3 arestas aqui neste vértice. É isso que faz identificar, então, um poliedro de Platão. Continuando, eu trouxe para vocês agora sobre os corpos redondos. Isso, exato. Eles têm uma diferença? Sim, eles não são poliedros, eles são sólidos geométricos, mas eles não são poliedros, pois eles não possuem apenas ou todas as faces planas. São eles o cilindro, cone e esfera. Quem aí em casa não tem uma bola que se assemelha então à esfera? Vários outros elementos do nosso dia a dia que têm muita semelhança com esses corpos redondos, como por exemplo, este copo. Ele se assemelha a quem? Ele se assemelha ao cilindro. Assim como, talvez vocês conheçam, este é um cone utilizado muito em atividades físicas. Aqui, os sólidos geométricos que possuem suas superfícies curvas são, então, os corpos redondos, figuras geométricas com partes arredondadas. Eles têm esse diferencial. Eles têm parte aqui plana. O cilindro e o cone, eles têm o círculo, que é uma figura plana, mas ele não é todo formado de figura plana. Eu trouxe para vocês as planificações. Exatamente, qualquer uma dessas figuras que eu trouxe aqui para vocês pode ser planificada. É como se a gente pudesse abrir esta figura. E aqui eu trouxe a planificação para vocês do prisma de base hexagonal, pentagonal, do cilindro, do cubo, da pirâmide de base quadrangular e do cone. Então, são algumas planificações para a gente poder associar e identificar de qual figura que ela foi formada. Para finalizar,
eu trouxe um desafio bem legal. Você sabia que o cubo, ele tem várias planificações? Que o cubo, ele pode ter várias formas de montá-lo? Isso mesmo. E para isso, eu trouxe aqui estas 6 imagens. Você aí consegue descobrir quais delas formam um cubo? Se nós fizermos este modelo ou estes modelos e dobrarmos adequadamente, qual deles formarão cubos? Não são todos, eu garanto para vocês. Pode pegar aí o seu rascunho, um pedacinho de papel, cortar neste formato e dobrar. Será que você terá um cubo ou não? Uma face ficará sobreposta à outra? Então veja, pensem um pouco. Quem acredita que o vermelho forma? Vamos conferir? O vermelho forma sim um cubo. E este roxo, será que ele forma um cubo? Pense, raciocine, faça então nem que seja um esquema mental. Se eu dobrar este lado para cá, para este outro lado, vou formar um cubo? O roxo forma um cubo também. E o verde? Será que este formato verde daria para a gente fechar e encontrar um cubo? Infelizmente não. E o amarelo? Sim. E o lilás? Veja, 4 quadrados com esses encontros entre eles? Infelizmente também não. E esta figura, este verde, um tom de verde, o que você acha? Seria possível formar um cubo com ele? Sim, com esta nós também podemos formar. Fiquem vocês sabendo que os cubos, eles têm 11 planificações. Estas 11 planificações formariam um cubo se nós dobrássemos, recortássemos e dobrássemos estas figuras, nós encontraríamos um cubo. Gostaram da nossa aula? É muito interessante, não é? Observem aí na sua casa os objetos que nós temos, um cofrinho. Ah, sim, mas que pena, sem nenhuma moedinha. Observe os formatos da sua casa que estão ao seu redor, todos aqueles que formam corpos redondos e que formam também os poliedros. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!